Hoje temos o prazer de receber ele que é ex-prefeito de União da Vitória, foi diretor, foi secretário de Justiça, foi o presidente do Detran mais popular da história do Paraná e agora é pré-candidato a deputado federal. Conosco hoje aqui o nosso amigo Santinho Roveda. Bem-vindo, Santinho. Obrigado, Joyce. Acredito que o teu programa leva bastante transparência, né? O podcast, que hoje em dia é um fenômeno no YouTube, para comunicação, para as redes sociais. É importante para a gente até ser conhecido muitas vezes. As pessoas não sabem quem é o Santinho Roveda, como tem até a situação que as pessoas não estão sabendo quem é o Sandro Alex, né? Que é meu colega secretário, o escolhido do governo, do governador Ratinho Júnior, para estar como pré-candidato a governo também, né? E a gente traz as nossas histórias, as nossas bandeiras, a trajetória de vida tanto privada quanto pública, a história da nossa família, os motivos que trouxeram a gente até aqui. Então é importante para a gente conversar com quem assiste a gente, com quem tem interesse no meio político, tem interesse no presente e no futuro. Claro. Você sabe que o Correio do Povo tem 35 anos, vai para 36 agora. E para nós essa transformação digital foi muito desafiante, como para a maioria dos veículos impressos e que faz essa transição, né? Então, hoje a gente navega bem nesse mercado e tivemos a graça aí de bater 3 milhões de audiência no nosso inventário. Então, você tem razão de dizer que a gente precisa dos meios digitais. Mas você navega muito bem nesse espaço, né? Tem transitado aí com muita maestria, lá desde 2010, 2012, o primeiro Facebook. Conta um pouquinho para nós quem é Santinho Roveda. Antes, um parênteses, eu soube que você é administrador também, Santinho? Isso, sou formado em administração. É formado em administração. Eu sou conselheira do CRA do Paraná, aqui. Então, que bom ter você. Espero ter você lá nos nossos quadros também, dentro do conselho. Mas, além da formação em administração, que para mim fez toda a diferença na tua trajetória, desculpe puxar brasa para a sardinha dos profissionais de administração, você também veio de uma família de políticos, né? O seu pai, seu Ayrton, foi deputado federal, foi prefeito, deputado 3 vezes, né? Então, você conta no seu livro que veio de uma família de político, mas muito tempo você foi estudar, fez uma carreira na iniciativa privada, casou, teve uma perda na família muito grande. E isso levou você a criar o Rolezinho do Bem. Você quer resumir um pouquinho a tua trajetória para a gente? É legal conversar É legal você ter lido o livro, porque... Li inteirinho ontem à noite. É interessante, parece que já me conhece faz bastante tempo, né? E o livro é bem desafiador, né? Se fazer um livro. Por isso que muita gente até não faz. Hoje, com a inteligência artificial, talvez fique um pouco mais fácil, mas eu lancei o livro lá em eu trabalhei nele em 2021 e lancei ele em março de 2022. Toda essa folia, né, da IA. E o livro, na verdade, é um bom exercício de recapitulação da tua vida. E ordem também cronológica da timeline de onde se encaixa o quê e por que você chegou no lugar que você está. É quase uma terapia individual que você faz para trazer situações até onde você foi se moldando para chegar no momento onde você está. Que cada dia é uma fotografia do dia da tua personalidade. Hoje você é um santinho, amanhã você é outro, porque as vivências vão te moldando, né? Então, até a decisão de escrever o livro é porque não tem bibliografia, ou tem pouquíssima bibliografia de gestor público executivo. Então, prefeitos, gestores, governadores, presidentes entram sem um manual. E o livro, a principal decisão de fazer o livro é o seguinte: ele é um manual de gestão pública executiva. Como tratar... Foi essa a minha impressão. Né? Como se comportar, como planejar começo, meio e fim. Começo, uma gestão, meio e fim. E a sua pergunta até é: quem é o Santinho Roveda? Isso, nós vamos chegar no livro, que eu quero saber por que não ir à reeleição. Isso é um fato inédito.
Mas a pergunta quem é você é bem complicada de responder para a maioria das pessoas, né? A pessoa fala, eu sou administrador, eu sou isso. Mas o Santin, na verdade, é uma pessoa bem feliz, bem realizada internamente. E me tornei um cara equilibrado, assim, com a idade que eu estou, logicamente, hoje em dia. Coisa que eu mais gosto na minha vida, ser pai. Não tem nada que eu goste mais na minha vida do que ser pai. Até é bem fácil de me emocionar ou de chorar, até para mim, não é porque eu sou ator artista, mas é só lembrar do meu filho, que eu estou longe dele, o quanto que eu gosto de estar perto dele. Por exemplo, domingo passado agora, né? Ele gosta muito de fazer muita coisa. Aí a gente acordou, foi para um campeonato de judô, foi fazer churrasco junto depois fomos andar de kart e à noite fomos no jogo do Atlético e Flamengo. Então, daí no final do dia ele falou, tá acabando o final de semana. Eu falei, escuta, tá acabando, mas não venha falar que você não fez nada, porque você fez bastante coisa. Então, o Santin, principalmente, é um cara realizado e uma coisa que me faz diferente, eu acho, de outros políticos, que por mais que eu goste de estar em cargos, mas eu gosto de estar porque eu faço a diferença, porque eu gosto de atuar, de deixar legado, de deixar marcas. Mas não é uma coisa que eu sou apegado. Eu estava no Detran até recentemente, não estou mais. Estou na Casa Civil, ao lado do governador, no cargo de assessor especial do governador. E me perguntam, mas está sentindo falta do Detran? Não, porque eu passei por lá, aproveitei intensamente todas as oportunidades, trabalhei incansavelmente 24 dias pensando no melhor para atuar ali dentro e sabia que tem prazo de validade, né? Que como foi o caso da Prefeitura, como foi o caso da Secretaria da Justiça. Então, sempre sabendo que o homem público ele está, né? E tem muita gente que se apega demais ao poder e, na verdade, 97%, isso é uma impressão minha, não é a estatística científica, né? Mas eu diria que 97% das pessoas mudam e se apegam muito a poder e próximo de dinheiro e valores altos. As pessoas, elas se modificam, elas perdem muito da personalidade de origem. E eu acho isso muito grave e é um dos motivos que a gente não vê novas lideranças, que a gente vê dificuldade de colocar pessoas em cargos estratégicos que façam o Brasil melhorar e evoluir. Roveda, você tem alguma característica também no livro que eu achei fantástico, que é ter decidido tirar um ano que a gente chama, né, um ano sabático. Você e a sua esposa deram a volta ao mundo aí. E eu conheço a Austrália também, conheço a Europa e a gente volta com uma cabeça diferente. Por que vocês decidiram fazer essa viagem? E como isso veio parar na tua gestão como prefeito? Essa experiência. Então, acho que eu vou começar bem pelo começo. Como eu casei muito cedo, o casamento ele vai se adaptando, né? Você não chega pronto para ele. É uma convivência de duas pessoas que, na verdade, você tem que viver cedendo. Não só o homem, mas a mulher também, né? Sim. É um dia a dia de dar um passo para trás, de entender o outro. E eu sou um cara que sempre quis dar respostas, né? E, às vezes, a minha esposa falava, Santinho, eu queria fazer isso, né? E eu sempre falei, vamos fazer, né? E, na verdade, não fazia, né? Típico masculino. Exatamente. E chegou uma hora que eu, assim, para ter o meu casamento mais saudável, eu comecei a jogar bem limpo, né? O que dá, o que não dá, não dá. E numa conversa com ela, ela sempre falava, eu queria viajar, eu queria um tempo fora, etc., E quando o meu irmão mais novo entrou na empresa junto comigo, que nós temos uma empresa de mineração de areia para construção civil, né? Boa parte do estado do Paraná aí tem areia da nossa empresa, que é de alvenaria, então, lógico, a nossa cultura é essa de construção. E quando o Daniel, meu irmão, entrou na empresa, ele falou, Santinho, você monopoliza muito as decisões, né? A tua liderança é muito forte, eu queria ter um pouco mais de espaço. Daí a Ana Cláudia há muito tempo falava que queria fazer uma viagem longa, morar em outro país. Eu falei, cara, tem uma ideia então. Já que você pensa isso, eu não quero te prejudicar, eu não quero te sufocar, né? E se eu me afastasse um tempo, você me banca?
Você continua passando o meu prolabore, o meu salário? Ele falou, claro. E eu saí nesse período, ele foi super bem. Mas a nossa decisão foi, daí, comprar uma passagem que pouca gente sabe, mas existe ainda, é pouco falado. O nome da passagem é Around the World, né? Passagem volta ao mundo, Ticket Around the World. Tem 2 companhias no mundo, 2 pools de companhia, você escolhe uma ou outra. E nem é tão cara, né? Eu fui ver uma não é. Depende. Tanto que você pode. É que no Brasil hoje tudo está muito caro, Isso é né? verdade. Está muito caro. É um absurdo. Mas vamos supor $10 mil? Eu não tenho mais essa noção, mas na época, por exemplo, Vamos pesquisar e colocar aqui para você. Na época, para você ter uma ideia, foi R$16 mil, eu acho que por pessoa, onde a gente ficou 9 meses e viajou para 32 países. Você vê. Foi super barato, né? Muito. Super barato mesmo. Ida e volta, então. Então a gente começou na Austrália, daí morou na Austrália, morou na Nova Zelândia, daí foi para a Indonésia, foi para a Tailândia, foi para a China, foi para o Japão, dali fomos para o Oriente Médio, visitamos Amã, Jordânia, Petra, Israel, girei ali com padres, irmãos, freis, me levando, fazendo leituras da Bíblia por aquela região, fiquei em mosteiro. Foi uma vivência assim, foi 9 meses, mas parece que foi uns 10 anos, né? Essa intensidade de vivência, de cultura, ela te envelhece muito, né? Ainda mais quando você está vivendo aprofundadamente. Amplia muito a tua visão. Né? Amplia muito. E eu, como vi meu pai lá atrás ser prefeito, ser deputado federal, 3 mandatos, eu e a Ana, eu não sei porquê, eu não era nada assim político, eu nem estava nem perto do meu pai, mas eu sempre fui anotando boas ideias, observando a parte urbana, o que dava certo, o que não dava, essa configuração mesmo de cidades, a intensidade até de parques, por exemplo, eu que morei em Sydney. Sydney é entupido de parques. A Nova Zelândia é praticamente uma fazenda, né? A integração com a natureza. Você está nas rodovias da Nova Zelândia, você tem que parar o carro para deixar as ovelhas e, né, o carneiro passar. Então tem essa situação que o Brasil ele tenta ser moderno, ele tenta atropelar as coisas para se modernizar, mas tem que respeitar as suas características aqui, né? De cada lugar, de cada geografia, de cada geopolítica que tem. O Brasil é muito grande, é continental. É um dos motivos que eu acho que ele tem dificuldade de dar certo. Porque a nossa cultura aqui no sul do Brasil, a gente veio com uma cultura agrícola, a gente veio pelos europeus, italianos. Eu que sou descendente de italiano. Aqui, né, do Pinhão, da Divinéia. Meu avô era daqui. O meu avô que tem aquela casa bem no alto ali da usina de Foz do Areia é dele. Né? Então eu vivia ali, tentava até fisgar carpa ali na usina de Foz do Areia. Depois meu avô morou em Bituruna, meu pai nasceu em Bituruna. Mas é a nossa região, que é uma região até que... E o clima também, é um clima frio. Um clima frio. Tudo é muito mais difícil, né? Parece para a gente fazer. E às vezes a região mais quente do Brasil é um pouco mais tranquila, né? A natureza está mais amigável, talvez. Mas qual o país que mais te impactou? Que mais me impactou foi o Japão e Israel, a região de Israel. Mas eu tenho uma resposta bem reta para essa tua pergunta, que é o seguinte: o lugar que você mais gosta é o lugar onde te tratam bem, onde te acolhem, onde as pessoas te tratam com carinho, com atenção, te escutam, te olham no olho, né, te respeitam. Então, eu até brinco, você pode ir para um lugar feio, né, que nem é tão aprazível, né, a natureza não seja a melhor do mundo, mas se você é bem tratado, se te chamam pelo nome, se te tratam com acolhimento, ali é o melhor lugar. Com certeza. E nessas andanças, vocês estiveram no Egito? Não tivemos no Egito. Faltou o Egito, então você tem que voltar. 2 lugares que a gente não foi, porque como a nossa viagem era muito longa, a gente tinha muito medo da saúde ficar debilitada. Eu, por exemplo, perdi 12 quilos, eu peguei uma infecção, eu acho que eu tomei água da torneira, alguma coisa assim. Isso que você não foi. Mas na Nova Zelândia eu fiz isso, sabe? Porque na Nova Zelândia você pode tomar água da torneira, né? E não sei que tipo de infecção que me deu lá. E eu fiquei muito, muito mal, me desidratado, diarreia. E estava na época
Da crise do frango... Qual? H1N1. Da gripe aviária. Gripe aviária. Da gripe aviária. Daí eu me lembro até que eu fui no médico e ele perguntou, mas você não teve em tal lugar? Eu falei, tive, né? Daí ele, opa, então para tudo. Vamos cuidar de você. Eu tava muito mal, não conseguia andar de fraco que eu tava, sabe? Então a gente tinha medo de ir pra Índia, a gente ficou com medo de ir. E ficou com medo de ir para o Egito, que tem essas situações de menos cuidado, com água, com alimentação, com higiene, etc. Não, é verdade. Santinho, uma coisa que me chamou a atenção também no seu livro é que, a princípio, eu não consegui identificar qual foi o papel da Ana na tua gestão como prefeito. Ela chegou a ser secretária? Ou como é que vocês organizaram essa vida durante o mandato? Isso é interessante, porque eu moro em Curitiba desde 98, né? E daí, como eu fui candidato em 2014 em Curitiba, mas estando também na minha região de União da Vitória, em 3 meses eu consegui fazer 20 mil votos em 2014. Faltou 3.400 votos para me eleger deputado estadual. E o que aconteceu? Como eu não me elegi, o governador falou para mim até, Santinho, eu estou sabendo que a tua cidade está te chamando, né, para você ser prefeito. E eu falo bem a verdade, eu nunca quis ser prefeito. Porque eu sei a dificuldade que é ser prefeito, eu sei a intensidade que é ser prefeito, eu sei que prefeito é síndico, e eu, como via meu pai deputado federal tratando com os prefeitos, eu não queria ser um prefeitinho de cidade do interior, sabe? E o que eu descobri que foi para mim bem interessante? Onde eu bati a cara no muro, nessa frase que eu acabei de falar. Na vida, você opta, né? Não interessa o tamanho da cidade. Você pode, sim, na tua vida, ser um prefeitinho ou pode ser um prefeitão, independente de onde seja, né? O que depende é do teu trabalho. Eu percebi que a União da Vitória tem um peso político incrível no estado do Paraná. Lideranças nasceram ali, como, por exemplo, o Aníbal Cury, nascido em União da Vitória. O Valdir Rossoni, o Ayrton Roveda, meu pai, o Pedro Ivo Wilkio, já foi deputado estadual, já foi presidente da Assembleia. Então, pessoas que fizeram história no Brasil, né? E eu consegui ser um prefeito que marcou bastante esse período de União da Vitória, principalmente com o meu trabalho e com o otimismo que eu levei. Qual que é a minha visão principal? O prefeito é o vendedor da cidade. Muitas vezes o cara acha que é só síndico e está errado. Ele não tem que só manter a cidade, ele tem que animar a cidade. Então tinha uma frase até de União da Vitória que falava assim, assim, uma coisa, um negócio, um bar, uma empresa der certo em União da Vitória é um milagre. Ou a cidade Latinha, que você comenta no A livro. cidade Latinha. Lá tinha empresa tal, lá tinha 4 empresas de viação aérea na década de 50, lá tinha o 4º PIB do estado na década de 50, por causa da Era da Madeira. Então, lá tinha muita coisa que hoje não tinha mais. É um pouco a história de Laranjeiras também, na situação de ter sido capital do território e não ser mais, né? A gente às vezes comenta aqui que a cidade, eu falo que é a cidade da viúva porcina, né? Que foi sem nunca ter sido, assim. E aí esse legado, primeiro você não me respondeu da Ana. É da Ana. Segundo, como é que você mudou essa cultura, essa mentalidade da cidade? Da Ana é o seguinte, a Ana, como eu tô com ela desde os 15 anos de idade, né? A gente foi, voltou, e acabou casando com 21 anos. Eu com 21, ela com 23. Mas a Ana é como se fosse o meu alicerce, é a minha base, é a pessoa que cuida para me falar a verdade, abrir os meus olhos, para que o poder, como não é diferente do Santinho, né? O poder embriaga, o poder me picou em determinado momento, é normal, né? Você sentir ali com uma visibilidade, sim, né? Aí chega pessoas aí de vez em quando. Falante. Aí chega pessoas de vez em quando, nossa, eu sou teu fã, né? Fã do quê? Entende? Você tem que ser fã do trabalho, não da pessoa, né? Então, nesses momentos, a Ana Cláudia, minha esposa, chegava para mim chegava em casa um pouco mais, com frases mais, tipo de prefeito, assim, né? Frase da Ana Cláudia, ih, polaco, baixa a bola que aqui você não é prefeito, né? Aqui quem manda sou eu. Então, a Ana Cláudia e a minha mãe
foram 2 mulheres que eu sempre escutei com muita atenção para me manter na linha da serenidade. Eu até falo, você tem uma humildade diferente. Eu diria que não é humildade, eu diria que é serenidade. Estar realista para um mundo que não pode, às vezes, te enganar, te seduzir, porque se você se seduzir demais, você cai, você tropeça, você se engana, você vê uma cor que é azul e não é azul, ela é cinza. Então, para você estar com o olho sempre bem atento para a realidade. Essa foi a função principal da Ana. E eu pedi para ela participar, porque eu acho que naquele momento as pessoas esperavam uma família para estar à frente da prefeitura, e ela foi secretária de Assistência Social, Ana Cláudia. Mas ela falou, e palavras dela, que ela fez o melhor que ela pôde, realmente transformou a parte da assistência social, mas ela falou que era muito triste estar à frente, porque ela via estupro de criança, ela via criança abandonada pelo pai, às vezes que chegava desnutrida por falta de atenção da família. Isso dilacerava muito o coração dela, embora ela fez da melhor forma possível. Porque ela falou o seguinte: eu estou aqui numa missão de 4 anos, mas eu não quero isso para a minha vida inteira, né? Tá certo. E hoje ela é a pessoa que dá tranquilidade para eu atuar viajando, para eu voltar para minha casa e ter a minha estabilidade, o meu conforto. É minha amiga, minha parceira, minha amante, minha paixão. Claro, é quem me ajuda da base, né, da família. Exatamente. Isso eu falo que o importante da gente estar no século XXI é que hoje as mulheres podem optar. Sim. Né? Ninguém tem obrigação de ser profissional, de trabalhar 12 horas por dia. Mas também a gente também tem o direito de, se quiser, ser a mulher que cuida da casa, que cuida do filho, que cuida da família, né? Antigamente a gente não tinha a opção do mercado de trabalho, muitas vezes. Santinho, você tem vários gurus, pelo que dá para perceber. Dentre eles, um que eu compartilho, que é o ex-governador Jaime Lerner, que acho que talvez o grande urbanista do Brasil ainda. Está por ser aproveitado melhor todo o legado dele. Eu queria que você falasse um pouquinho dele, e também você dedica o livro para o Fábio Campana, mas depois, que é um jornalista renomado, muito antigo, aí, polêmico do Paraná. Como é que é essa visão para ter... Que inspiração você busca nessas lideranças? Aprender, o retrovisor, né? Você usa muito ele para te direcionar, para te balizar. E os chamados, né, cabeças brancas, no mundo atual, eles são um pouco deixados de lado. Porque tem inteligência artificial, porque tem internet, porque eu vou atrás de informação sozinho. E você escutar com atenção esse tipo de gente. Eu me tornei amigo, né, do Fábio Campana. Até porque o Fábio Campana, eu acho que a gente começou a relação melhor, assim, de proximidade, porque eu, como prefeito, eu tinha ações também de boa intenção, mas que eu sabia que tinha um grande impacto e apelo de engajamento. E quando eu assumi a prefeitura de União da Vitória, tinha um problema bem grave. A farmácia do município estava totalmente desfalcada de remédios para a população. E qual foi a minha ideia? A minha ideia foi chamar os secretários que eu fui convocando e perguntando para eles: escuta, eu estou te chamando, mas tem uma necessidade que eu preciso já. Eu estou chamando as pessoas que acreditam que podem entregar um bom trabalho e que não fique só interessada na parte de remuneração do salário, que realmente sonhem em ter uma cidade melhor. Um dos meus primeiros passos é que você abra mão do teu primeiro salário para a gente fazer uma vaquinha para estabilizar, com a nossa doação do salário, a parte de remédios do município. E no meu discurso de prefeito ali inaugural, né, na posse, eu falei que eu estava abrindo mão do meu primeiro salário, todos os secretários, para comprar remédio para a farmácia do município. E o Fábio divulgou muito bem isso. E foi o recorde da história de compartilhamento no Brasil inteiro.
né, de notícias do blog do Fábio Campana, né? E dali para frente a gente começou a conversar muito, interagir, ele me dava boas dicas e uma delas foi: Santinho, pela tua história, que é diferente, eu acho que merecia um livro. E daí que ele começou a escrever o livro comigo. Eu me lembro até o primeiro áudio que eu mandei para ele. Ele falou: sabe o que, Santinho? Vá tomar um vinho e daí me mande um áudio pra gente começar a iniciar, a dar o pontapé. Foi isso que eu fiz. Sozinho, eu tomando vinho e escrevendo o meu áudio ali, né? Escrevendo, não, gravando o áudio para mandar pro Fábio para ele começar a pincelar ali. Daí, na falta do Fábio, quem me auxiliou a escrever o livro foi o Moser. Isso. Que escreveu o livro do Sucupira, também do Atlético. Me ajudou bastante. Nossa. E o Lerner, como é que foi? O Jaime Lerner foi bem interessante também a história. E isso eu gosto de dar como um bom exemplo. Eu, como prefeito de uma cidade do interior, eu queria um trânsito melhor para minha cidade. Mais ordeiro, porque o trânsito ele é fundamental para ver uma cidade dar certo, né? E nas capitais é o grande problema, né? Exatamente, mas nas cidades pequenas também. E daí eu pesquisei quem que tinha inventado ali o binário, quem que estava ao lado do Lerner nesse momento que mudou o trânsito de Curitiba. E era o Ceneviva. O Ceneviva foi um dos caras, né, que ajudou muito nessa parte de trânsito do governo do Lerner. E o Ceneviva estava muito velhinho. O Ceneviva foi me visitar em União da Vitória, conversou comigo, fez uma análise, falou: Santinho, eu até dou conta. Mas por que você não procura o Lerner direto, né? Ele tem um escritório, ele pode te auxiliar melhor. Eu disse: cara, olha o meu tamanho, né? Eu sou um piá aqui, né? Fazendo o melhor que eu posso, mas vou falar com o Jaime Lerner. Acho que não, né? E o Jaime estava naquele momento fazendo Aracaju, estava em negociação com a Europa, Balneário Camboriú estava sonhando em ter ele. Então, eu achava muito inacessível. Mas fui eu lá tentar romper essa barreira, né, do pequeno com uma grande ideia. E o Jaime, assim, me recebeu de braços abertos, conhecia a história do meu pai, já estava vendo o que eu estava fazendo em União da Vitória e abraçou muito bem a minha ideia de daí fazer não só o trânsito, mas reestruturar toda a estrutura urbana do município de União da Vitória, inclusive me ajudar a fazer a maior obra de infraestrutura daquele momento, de 2017 a 2020, que foi a Ponte José Richa, que balizou uma nova trajetória de desenvolvimento para a União da Vitória. Então, foi bem... E elevou muito a minha autoestima. Foi bem a verdade. Eu comecei a acreditar mais em mim, sabe? E ver que não tem sonho pequeno, sonho grande. Sonho é sonho para ser colocado na mesa, avaliado se é possível ou não. E ter o Jaime Lerner trabalhando comigo 11 meses me fez aprender demais, né? Então eu mudei. Eu entrei um santinho, né, no escritório do Jaime Lerner e saí outro. E também saí com a impressão ali, com o nome do único prefeito da história do Paraná que contratou o Jaime Lerner para fazer a reestruturação urbana. E eu gosto de falar o seguinte: eu não contratei o governador nem o prefeito, o Jaime Lerner. Eu contratei o urbanista e a pessoa que é conhecida no mundo como o segundo maior urbanista do planeta, ainda até hoje. Porque Paris se inspirou no Jaime, a Europa, o Oriente Médio, a Ásia. Da Argélia, né? Em todo canto. É muito grande o legado dele, que o paranaense até pouco conhece, né? Que bacana. A gente admira vários arquitetos do Brasil, mas o Jaime, nessa parte de urbanismo, realmente, que quem dera tivesse mais municípios aí fazendo essa leitura, né? E tem. Eu levei recentemente lá e contratou também o escritório Jaime Lerner, não mais com a personalidade lá dentro, porque a gente perdeu o Jaime. Mas quem contratou foi a Assis Chateaubriand e eu levei lá o prefeito Marcel Micheletto, que na verdade é o presidente da MP. Da MP. Né? E já está com um projeto fantástico, pronto, executado pelo Jaime Lerner, que ele vai começar a colocar em prática agora, né? Em Assis Chateaubriand. Porque também o escritório mantém toda vamos dizer assim, o jeito dele de pensar o urbanismo, né? Exatamente. Isso é muito legal. E agora o senhor chega aqui em Laranjeiras e deve estar percorrendo o estado inteiro como um dos nomes
que o governador mais põe confiança aí para representar o Estado na Câmara Federal. Com 3 mandatos na família, Brasília vai ser um passeio para você, né, Santinho? Mas, para falar para a nossa audiência, com que bandeiras você quer chegar a Brasília e como é que está sendo esse início dessa pré-campanha? Eu, como fui presidente do DETRAN, e no DETRAN deixei 2 grandes marcas. A redução de imposto, o menor IPVA do Brasil, menor IPVA da história, de 3,5%, que era cobrado para 1,9%. Pessoas que viram 45% de redução, 1 em cada 3 paranaenses, além disso, pagaram à vista, tiveram mais 6%, então teve uma redução de 51%, que é bem expressiva. Acho que não tem paranaense que não se surpreendeu com a redução assim drástica que foi feita e que o governo conseguiu passar, né? A gente teve a isenção de IPVA para motocicletas de até 170 cilindradas. Isso é importante porque a gente precisa de pessoas que geram renda, às vezes, com motocicleta, que têm acesso a isso. É um mercado grande e importante. E também teve a implantação dos poupa-tempo. Poupa-tempo facilita a vida das pessoas. É o que o nome já diz, é para poupar tempo. Tinha o turismo de documentos, onde as pessoas ficavam o dia inteiro, semanas, meses, né, indo em DETRAN, indo em Sanepar, segunda via, pagamento, biometria, transferência, para fazer identidade de delegacia. Então, o Instituto de Identificação, Agência do Trabalhador para você procurar emprego, todos os serviços do governo do estado, na verdade 270 serviços em um só lugar e com um tratamento privado, de graça para você. É uma empresa que tem ali a nossa avaliação, a nossa auditoria, que tem que tratar bem o paranaense, do mais humilde ao mais abastado, da mesma forma que vai ser avaliado e tem uma avaliação de 99% de bom serviço entregado. A gente fez nas 20 maiores cidades, por exemplo, 3 em Curitiba, Guarapuava a gente está para inaugurar ainda, não inaugurou, mas já está em funcionamento. Tem em Paranaguá, tem em Araucária, tem em Pinhais, tem em São José dos Pinhais, tem em Foz do Iguaçu, tem em Umuarama, tem em Cascavel, tem em Maringá, tem em Londrina. E a gente está vendo mais cidades médias porque já deu certo. Então, eu diria que são 2 grandes marcas, além da simplificação e desburocratização que a gente conseguiu colocar no DETRAN. E não é facilitação. Que fique claro isso, né? Para mim, acho que é bem importante. E por que a gente fez isso? Porque a CNH ela é muito importante para te dar liberdade, mobilidade e fazer você gerar renda. Então, eu diria que, vamos dizer assim, Bolsa Família é importante para muita gente? Parabéns, é muito importante, eu sei disso. Mas você ter liberdade para produzir e ganhar dinheiro, eu acho que isso sim é uma assistência social muito importante. E a CNH é um documento que te ajuda nesse sentido, né? E tem 20 milhões de pessoas no Brasil que não tinham CNH por falta de grana. É caro. Então, reduziu o valor desse documento que é tão importante nesse período que a gente teve à frente do DETRAN. São marcas. Então, o que o Santin pretende na Câmara Federal, como pré-candidato a deputado federal, como observador de um governo que muitas vezes dá tiro fora do objetivo, fora do target, é o seguinte: o Brasil é muito burocrático. A burocracia excessiva, muitas vezes, ela vem para mascarar, para ser cortina de fumaça para a corrupção. Então, por que a burocracia, ela às vezes a gente não entende por que as coisas são tão difíceis? Para nego fazer, para as pessoas fazer sacanagem, entende? Então, a gente não quer tirar. Você quer levar esse modelo Paraná para Brasília? Eu acho que é importante. Eu acho que é importante porque a gente sabe que o fácil, o simples dá certo, né? O ágil, ele melhora a tua vida. Você só quer trabalhar, ganhar dinheiro, melhorar de casa, comprar um carro melhor, comer bem, poder viajar, dar estudo para o teu filho e para você. Eu acho que é basicamente isso. E eu acho que é um grande erro ter político de estimação, ficar batalhando e brigando por ideologia. E o pior ainda, é um grande erro você achar que vai vir um super-herói, um salvador da pátria, um super-homem, como a gente já viu em capa de revista, né?
Muito. que vai melhorar e vai transformar a minha vida. A tua vida só vai ser transformada com muito esforço, muito trabalho, foco e objetivo. Né? Se você não tiver esses quesitos... E esse olhar coletivo também, que todo mundo é responsável, né? Não tem o salvador da pátria mesmo. Né? Uma das minhas frases principais e o meu slogan, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, é verdade. E o trabalho engrandece. Até quando eu saía da minha casa, ali, meu filho era bem pequeno. Quando eu ia sair de casa, meu filho chorava. Eu me abaixava, olhava no olho do meu filho e falava, o pai vai trabalhar, o pai gosta de trabalhar, é bom trabalhar, e fique feliz pelo pai, porque o pai vai feliz e volta feliz. Né? Porque a gente vê muitas vezes pais de família saindo de casa ou voltando para casa, ou num jantar à noite, fazendo aquele sussurro assim, né? Ah, pai vai trabalhar, né? E isso já vende. Eu nem queria, mas a Isso, gente precisa. E o que isso vende pro teu filho, pra tua família? Que tua vida é uma merda, que você tá infeliz e que a tua produção não gera nada de bom, né? Vira o trabalho é o tripalium, aquele instrumento de tortura, né? Exatamente. Sendo que, na verdade, o ser humano gosta de trabalhar, né? Desde os tempos imemoriais, né? Às vezes a gente distorceu isso no sentido de ver isso como um sacrifício, mas quando a gente gosta daquilo que faz, eu falo assim, aposenta uma pessoa que estava feliz no trabalho, 3 meses depois Tá deprimida. pode estar deprimida ou até estar doente, né? Então as minhas bandeiras são simplificação, desburocratização, não deixar aumentar imposto, trabalhar para diminuir imposto, como eu fiz aqui no estado do Paraná, e infraestrutura, que foi o que eu fiz quando eu fui prefeito executivo. Eu sei que essas coisas melhoram, mudam a vida e facilitam para quem quer produzir e trabalhar. E a minha frase, vamos trabalhar, acaba com qualquer tipo de conversa, de diálogo sacal, chato, hoje que tem na política, né? Se alguém começar a te encher o saco e vir com situações que te desagradam, você consegue finalizar a conversa com essa pessoa dizendo... Elegantemente. Vamos trabalhar e me deixe em paz. Muito bom. Roveda, eu queria que você fizesse agora uma análise para a gente já ir encerrando do panorama político nacional e estadual hoje. Nós sabemos que parece uma gangorra, né? O momento é turbulento e você colocou os projetos que o governo federal atualmente tem, muitas vezes vão na contramão daquilo que a gente prega em termos de realmente apoio ao trabalho, apoio ao desenvolvimento, ao empreendedorismo, que é uma bandeira muito cara para você também. Mas como é que você está vendo esse panorama político e quem ganha eleição em outubro? A gente tem personalidades e histórias de vida aqui que a gente está apresentando para as pessoas. O governador, a característica dele principal é um líder sereno, humilde, que não levanta a voz, que tem o nosso respeito e que fez o Paraná dar muito certo. O Paraná do Brasil é o estado mais estável e as empresas vêm para cá e acreditam no estado porque a gente não tem briga e não tem, a gente tem discordância. A gente coloca os assuntos na mesa e discute. Faz isso com o Ministério Público, faz isso com o Tribunal de Justiça, faz isso com o Tribunal de Contas e dialoga. Não quer dizer que nós estamos... Está todo mundo junto, num balaio. Não é isso. Todo mundo pensa no Estado. Cada poder, a Assembleia fazendo o seu papel, o governo fazendo o seu papel, todos pensando para que a gente possa se desenvolver. A gente está conseguindo esse crescimento do Estado, melhor economia do Brasil. Passamos aí o Rio Grande do Sul, quinta economia para quarta. Pretendemos nos tornar a terceira economia, passando Minas Gerais. Um PIB que era 400 bilhões. Daqui a pouco a gente sonha com um bom trabalho passar de 1 trilhão, né, no ano. Isso é riqueza girando que pode estar na mão da Dona Maria, do seu José, na mão de qualquer pessoa que sonha em ver um Estado que dá certo e progrida.
Então a gente está com o nome do Sandro Alex, que é o cara da infraestrutura, que entregou rodovia de concreto, que entregou a ponte de Guaratuba, que fez duplicações, que fez obras de arte com trevo, com trincheiras importantes para fazer o Estado escoar produção, melhorar a economia, gerar emprego, riqueza. E também o Alexandre Cury, pré-candidato ao Senado, que é um cara municipalista. A gente nunca teve um senador que girou o Estado, que conhece o Estado, que entende dos segmentos até econômicos das necessidades, das demandas. E o Alexandre entende disso. Então, é um divisor cultural ter um senador que tenha esse conhecimento que tem o Alexandre Cury. E eu, como pré-candidato a deputado federal, com essa vivência de executivo, da justiça, do trânsito, né? Dessa mobilidade urbana. O Detran está dentro do empreendedorismo, do agronegócio, da indústria, do dia a dia da família, da mãe que leva o filho para a escola, do cara que vai entregar gás. Então, é importante ter essa visão diferenciada, principalmente o que a minha viagem lá atrás da Volta ao Mundo fez, que é uma coisa que o ser humano necessita. E é pouco falado. Visão macro. Você saber olhar a cidade de Laranjeiras do Sul, que está dentro de uma região, que está dentro do Paraná, que está na região sul, que está no Brasil, que está na América Latina, que tem interferência de outros países. Eu não estou só aqui. Então, se você não tiver essa visão olhada de cima, você fica só aqui embaixo com pequenos problemas que não vão mudar a vida de ninguém. E em nível nacional, Roveda, é espinhoso falar? Com quem que a União Brasil está? União Brasil, ele é um partido mais de centro. Hoje é a União Progressistas, né? União Brasil junto com o PP. Federação. Mas o Santim Roveda é uma pessoa que sempre se posiciona. Então, até colocando hoje, eu iria com o Ratinho Júnior, que seria nosso presidente da República, estava posicionado para isso, estava com indicadores muito positivos, números que diziam que ele tinha total liberdade para crescer. E eu agora estou ao lado dele, observando certos escândalos, certas situações que desanimam muitas vezes a gente, que nos fazem questionar se o nosso Brasil tem jeito. Mas eu diria o seguinte, o otimista só sofre no final, não é verdade? Então, eu sou um otimista, sempre vou trabalhar incansavelmente buscando a coisa certa. Se você não acordar todo dia pensando assim, você acorda desmotivado, você não sai nem da cama. Verdade. Então, você tem que trabalhar pensando que é possível ter uma cidade melhor, um país melhor e um mundo melhor, que está também muito complicado. Não é só o Brasil que está numa situação complicada. O mundo está desconfigurado com essas guerras, com essas brigas. E o que a gente fala, e a palavra do governador, enquanto o mundo briga, enquanto Brasília briga, o Paraná, a gente quer ele numa paz de desenvolvimento. E é esse motivo que fez o governador desistir desse plano macro, mega, que ele queria para o Brasil, para cuidar do legado que ele conseguiu conquistar em 8 anos. Porque se a gente tiver uma reviravolta de liderança aqui, só falando que é contra Lula, que quer perseguir, que quer investigar, que quer fazer moratória, que quer prender a mãe, quer prender o tio, quer prender a avó, a gente tem que punir realmente pessoas mau caráter, né? Ladrão, mas a gente também tem que governar. E para governar, a gente tem que liderar com união, com serenidade, com humildade e saber onde quer chegar. Liderança, acho que é a tua grande marca, né? Santinho, olha para a nossa câmera aqui e deixa uma mensagem para a população da Cantu, para a população de Laranjeiras, a sua reflexão aí para a gente encerrar com chave de ouro. Primeiro, para quem não me conhece, me sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, que é o @santimroveda. Qual a história que eu tive? Fui prefeito, fui secretário da Justiça e Cidadania, girei o estado inteiro levando todos os serviços para os bairros. Agora no Detran, junto com o Poupa Tempo, fixei, né, em várias cidades esses 270 serviços que a gente está levando
para todas as famílias do Estado, diminuir o imposto, menor IPVA do Brasil, que se tornou uma das minhas grandes marcas, e é isso que eu vou levar para frente. A busca de fazer com que o imposto, a inflação, a má administração não faça com que o nosso poder de compra continue ruindo. Eu e todo mundo busca todo dia trabalhar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais para ganhar mais dinheiro de um dinheiro que está valendo cada dia menos. Então eu ia no mercado, voltava com 10 sacolas. Agora eu vou com o mesmo dinheiro, volto com 2. Né? Um Kwid, que 4 anos atrás, um carro que é o mais barato, valia perto de 40 mil reais para eu comprar. Hoje está 80 mil reais. Aí me vem dizer que a inflação anual é 4%. Não é. E o salário? Desde o Plano Real, desde que começou o Plano Real, a inflação é de 700%. Por más, ruins, desorganizadas administrações. O que a gente quer é ver que pessoas sérias estejam à frente de cargos importantes, e eu me coloco aqui como pré-candidato a deputado federal. Podcor, o podcast do Correio do Povo do Paraná.